Já estamos online ali, Rosana. Isso. Bom dia, colegas. Espero que todos e todas estejam bem no dia de hoje para o nosso último encontro, né, do seminário de verão. Nós temos, então, hoje um convidado, o professor Daniel Lopes, da FACED, da nossa universidade, e após a fala do Daniel, né, e também durante, se vocês sentirem a necessidade, como sempre temos feito, coloquem, por favor, as suas questões, dúvidas e contribuições através do chat, que ele vai responder, né? Pode ser durante a fala, no momento em que houver uma prática no Moodle. Nós hoje, como estamos no final do seminário, teremos um momento de encerramento ao final da palestra, da fala do Daniel. Então, eu convido a todos e todas que participem, né, que fiquem até o finalzinho, para que a gente possa conviver virtualmente nesse momento de encerramento. Então, agora nós vamos conhecer um pouquinho mais o professor Daniel de Queiroz Lopes. Ele possui graduação em Psicologia pela URGS, o mestrado em Psicologia Social e Institucional também na URGS, e o doutorado em Informática na Educação pela nossa universidade. Atualmente, Daniel é professor adjunto da FACED, né, aqui da URGS, junto ao Departamento de Estudos Básicos, área de aprendizagem em ambientes digitais, e professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação, né, o SINTED, atuando na linha de pesquisa Interfaces Digitais em Educação, Arte, Linguagem e Cognição. Ficou pequenininho aqui para eu ler só. Foi professor pesquisador no Programa de Pós-Graduação em Educação da Unicinos, Estrito Senso, no mestrado profissional em Gestão Educacional, também na Unicinos, Lato Senso, e do curso de Pedagogia da Universidade do Vale do Rio de Sinos, de 2010 a 2016. Daniel é colaborador no Grupo de Pesquisa em Educação Digital, também na Unicinos, e no Laboratório de Ambientes Virtuais de Aprendizagem dessa mesma universidade. Não, na URGS, desculpem. Foi pesquisador, colaborador do Laboratório de Estudos Cognitivos, o LEC, do Instituto de Psicologia da URGS, né, que foi sempre coordenado pela professora Léa Fagundes, nossa orientadora em comum, de 1987 a 2010. Daniel tem experiência, portanto, na área de educação, com ênfase em aprendizagem, psicologia do desenvolvimento humano e tecnologias na educação, atuando principalmente nos seguintes temas: cibercultura, criatividade, emancipação digital, ecologias e políticas cognitivas, robótica educacional, docência online e epistemologia genética. Então, é com muito carinho, né, que eu apresento para vocês o nosso colega Daniel, né, colega lá do LEC há tanto tempo, né, que com certeza vai contribuir para as nossas reflexões no dia de hoje. Então, eu passo de imediato a palavra para o Daniel Lopes. Então, Rosália, né, colegas do Colégio de Aplicação, para mim é uma satisfação, uma alegria poder estar aqui com vocês nesse momento. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é conversar sobre a docência, né, e sobre esses temas que dizem respeito principalmente, né, às questões que envolvem as tecnologias na educação, e particularmente com os colegas do Colégio de Aplicação, com quem eu tenho um carinho muito grande, né. Faz tempo, inclusive, que eu não frequento o Colégio de Aplicação, desde esse tempo que eu fiquei mais afastado na Unicinos e trabalhando mais em São Leopoldo. E mais recentemente, né, voltando para a URGS, tenho muita saudade assim, daquele tempo em que a Rosália, junto com outros colegas, que acho que já estão até aposentados, né, nos primórdios do projeto Amora,
né, e eu lembro muito desse contato com o colégio e com os colegas, e de quanta coisa que se aprendeu naquele momento, né, de quanta coisa que nós aprendemos juntos naquele momento. E então, para mim, é uma satisfação muito grande poder, né, estar aqui conversando com vocês. E, enfim, quando me foi feito o convite, né, e disseram, olha, tu vai ser o último a falar, né, eu falei, ixi, o que vai sobrar para eu conversar, né, até estava brincando com a Rosália sobre isso. E olhei, assim, vi que a programação foi super intensa, né, com várias temáticas relacionadas ao uso do Moodle e reflexões específicas sobre essa questão da docência nesse contexto de pandemia que vivemos, né? Então eu fiquei me perguntando o que eu poderia contribuir, né, do que já não foi dito, né, e o que já não foi conversado dentro desse contexto. E eu fiquei me pensando assim, claro, atualmente nós também, né, estamos desafiados, né, na faculdade, na questão que envolve o ensino remoto emergencial e tentando dar conta de uma série de coisas, né. E, ao mesmo tempo, a gente fica sabendo das notícias, né, do que está acontecendo nas escolas públicas, estaduais, municipais, né, e também com colegas no ensino superior, sobre esse contexto tão peculiar, né, que estamos todos envolvidos, né, e principalmente nessa questão que envolve a diversidade das condições, né, em todos os níveis, né, dentro dos próprios níveis, né, na própria educação superior, uma diversidade muito grande das condições materiais, das condições de saúde, tanto física quanto mental, né, e que essa diversidade, a gente costuma dizer que a pandemia, ela não está inventando essas coisas, né, ela está, de certa forma, evidenciando e jogando, né, na nossa cara, vamos dizer assim, o quanto que existem condições diferenciadas, diversificadas e desiguais, né, dentro desse contexto, né. E desde o início, né, que começamos a nos desafiar a pensar na condição de atuar, né, online, para dar conta de algumas questões relacionadas às aprendizagens, né, ao processo todo que envolve a educação, sabíamos, né, que seria um contexto de muitas perdas, né, não só do ponto de vista da própria saúde, da vida das pessoas, mas da própria complexidade que envolve tudo o que significa estar na escola, né. Eu só trazer assim, em termos de contexto, né, no ensino tanto universitário, mas o colégio de aplicação, pela condição de estar, né, dentro da universidade também, o quanto que se perde, né, pelo fato de a gente não poder frequentar a universidade, os espaços que a universidade oferece para a gente. Tanto com relação à própria socialização, né, as interações que acontecem no dia a dia, no cotidiano, quanto naquilo que a gente considera como mais, pelo menos, né, vital e importante, que é o diálogo ou a dialogicidade, né. Então, os desafios que nós temos em todos os níveis da educação, eles passam por essas questões, né. Então, eu fiquei pensando que eu ia trazer para a gente conversar e discutir, e claro, e tentando contextualizar esses desafios para a educação básica, né, ensino fundamental, médio e até a educação infantil também, com todos os desafios. E uma coisa que eu vi, o que eu, de certa forma, considero comum a todos esses, a todos os níveis da educação, não só essa questão da diversidade, ou das desigualdades de condição, mas também procurar pensar em alternativas, né, que pudessem nos ajudar a dar conta disso, sem tanta, vamos dizer assim, tantas práticas mirabolantes, vamos dizer assim, né. Eu acho que nesse contexto,
o que nós estamos vivenciando, eu converso isso muito com os colegas, a impressão que eu tenho é que menos é mais. Né? Por quê? Porque as condições são muito diversas em todos os contextos e então a gente tem que tentar dar conta disso. Né? Então eu preparei alguma coisa dentro do próprio Moodle, que eu vou conversar inicialmente, do ponto de vista da base que me fundamenta essa ideia da dialogicidade, né? E aí a gente pode seguir conversando, então fiquem à vontade de ir aí no chat do YouTube e me interpelando, que a Rô e as colegas ali vão me passando as questões para a gente poder conversando, tá? Então deixa eu compartilhar com vocês a minha tela aqui. Ele vai compartilhar esta tela aqui. Vamos lá. Deixa eu só trocar a minha tela do stream para o lado aqui, que daí eu fico enxergando vocês aqui, permaneço com a minha tela aqui e compartilho a tela do Moodle. Feito? Devem estar vendo. Ah, agora sim. Então tá. Então, como a gente está falando e a conversa que eu tive inicial com as colegas foi de que o Moodle é o espaço oficial do colégio de aplicação. Eu vou fazer algumas coisas dentro do próprio Moodle para a gente poder explorando algumas coisas. Né? Bom, eu pensei num título, né, tinha até comentado, né, com a Arlene também, com a Rosália, nessa questão que envolve a dialogicidade através do ambiente Moodle. Eu até vou aumentar o tamanho aqui da tela, né? Deixa eu aumentar aqui, vou botar assim, que aí vocês veem a tela inteira. Fica um tamanho melhor aí para enxergar, né? Então eu pensei assim, a dialogicidade através do ambiente Moodle, estratégias para ensino e aprendizagem remotas. Então, o que eu tenho para apresentar para vocês não se esgota, não é uma estratégia que possa dizer que vai dar conta de tudo. Eu acho que é impossível isso, né? Mas eu procurei focar num aspecto importante, que é a questão da dialogicidade. Então, o que eu trago aqui para discutir com vocês está muito relacionado a isso. Né? Eu começo, então, com essa citação do Freire. A educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é a transferência de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos significados. Então, com base nessa primeira afirmação, né, essa primeira fala esse primeiro escrito do Freire, eu pensei no que seria essa antessala, né, do problema para uma educação dialógica. Né? Uma primeira coisa que a gente pode pensar, que tanto ao ato de educar quanto ao de ensinar, é imprescindível que haja encontro de pessoas. Então, estamos todos dentro de uma condição da pandemia, em que esse encontro ele foi nos tolhido. Né? Esse encontro presencial, físico, não está sendo possível. Para que haja encontro, é preciso que haja diálogo, que, por sua vez, é sempre comunicação. Vejam, o contexto das pesquisas e das discussões que envolve, por exemplo, o tema da docência online, ele antecede a pandemia. Existe, na produção acadêmica brasileira e mundial, muitos trabalhos que discutem o tema da educação online. Muitas estratégias, muitos repertórios, né, que estão sendo discutidos, elaborados, né, dentro desse contexto da educação online. E a centralidade das discussões passam necessariamente por essa ideia de comunicação. Qual o papel que a comunicação possui dentro do contexto da sala de aula? Então esse é um desafio que nós temos e que é constante. Mas essa situação de pandemia nos colocou alguns desafios e para muitos de nós
numa necessidade de dar conta dessa comunicação mediada pelas tecnologias. Então, é um desafio que de certa forma, nos obriga a nos debruçar sobre o que significa a comunicação, o que o fenômeno comunicacional, ou como que a ideia da comunicação está relacionada com a ideia de aprendizagem, ou com a ideia da própria ideia da sala de aula. Isso nos coloca necessariamente nesse ponto de pensar como que eu considero a comunicação na minha sala de aula e como que eu vou pensar em possibilidades de trazer essa perspectiva comunicacional no momento em que estamos à distância. Então, essa é uma primeira questão dessa antessala, que pega todos os níveis educacionais. Né? A pandemia e a necessidade de isolamento social não inventou os problemas relacionados aos desafios de se estabelecer o diálogo nos processos de ensinagem e de aprendizagem. Muitos dos problemas, então, que nós estamos hoje nos debruçando para tentar dar conta, nessa perspectiva de estarmos distanciados dos nossos estudantes, eles não são de agora, não são sendo inventados agora. Né? A ideia de pensar em como estabelecer diálogos e a dialogicidade dentro do contexto da sala de aula, ele antecede a pandemia e ganha nesse contexto de isolamento, novos contornos, né? Novos desafios. A distância a ser percorrida em busca desse encontro na ou para a aula segue sendo um desafio e uma meta. Essa distância, ela não é neste momento nós estamos enfrentando uma questão que envolve distanciamento físico, né? Distanciamento dos corpos. Mas existe uma distância que eu considero que ela é subjetiva e de certa forma está necessariamente ligado com a ideia de ensinar e de aprender, que ela também é percorrida dentro do contexto da sala de aula. Quando eu digo distância, é uma distância que diz respeito a como que nós conseguimos chegar num contexto da sala de aula e provocar encontro com os nossos estudantes. Então, isso é um desafio e uma meta. Né? Percorrer essa distância, para dar conta de um lugar comum que seria a aprendizagem, né? a apropriação relacionada aos conhecimentos das nossas áreas de conhecimento e por aí vai. Um outro trecho, né, que eu recortei do Paulo Freire, que eu acho que fala dessa centralidade da comunicação e desse desafio, dessa distância que nós temos a percorrer no nosso cotidiano, né, de sala de aula e neste momento também. Se sou um professor aberto, com sonho democrático, devo, em certo momento, falar ao educando. Mas toda vez que eu falo ao educando, eu devo estar preocupado em transformar o meu falar ao educando em falar com o educando. Esse exercício de falar a falar com, implica necessariamente aprender a escutar. Há um momento em que o educando precisa escutar o educador, mas há um momento em que o educador precisa escutar o educando. E há momentos em que os dois se escutam entre si. É esse o distanciamento que, de certa forma, deve ser percorrido, né, para que haja esse encontro, e um encontro de sujeitos que têm o seu lugar de fala e que também se escutam. Vejam que, se isso já é um desafio no contexto da sala de aula, nesse momento em que estamos distanciados, isso se potencializa. E eu acho que é uma conversa boa de a gente depois, né, ter, né, com vocês, e para a gente conversar, né. O que eu vou trazer para vocês não é uma ideia de receita de bolo, né. Eu tentei me colocar nesse lugar de atuação do professor na educação básica e trazer essa ideia da dialogicidade
E como é que a gente poderia dar conta disso, e também dentro desse contexto que tentando priorizar o Moodle. Né? Como que eu posso provocar a fala do meu educando para que eu possa escutá-lo? Para cada nível, os desafios são diferentes. Né? Educação infantil, nós temos uns desafios, no anos iniciais, outros, no anos finais, ensino médio. Todos esses níveis exigem da gente uma escuta diferenciada e uma fala diferenciada. Provavelmente todos vocês devem, assim como, né, a gente, né, também no ensino superior, fica pensando como é que eu consigo estabelecer esse lugar de escuta e de conversa com os meus estudantes. Então, a gente sai dessa antessala do problema e vem para essa ideia de o problema de ensinar e do aprender dialogicamente online. Algumas coisas já se faz ou já se fazia anteriormente ao tempo que vivemos da pandemia. Mas, por exemplo, no contexto da educação à distância, quando os cursos já são desenhados e o perfil do estudante que ingressa num curso ou na educação à distância, ele, de certa forma, já se coloca num lugar que ele sabe que vai precisar utilizar as tecnologias para interagir nesses espaços. Então, por exemplo, os cursos criam polos, né? Por exemplo, para as pessoas que não têm computador em casa ou que não têm tecnologias, possam nos polos realizar atividades e acessar materiais e coisa e tal. Mas nós fomos pegos de surpresa em muitos contextos. E eu fiquei imaginando, né, até conversei com a Rosália, eu imagino, né, que o contexto do colégio de aplicação seja muito diverso, no sentido tanto material, de acesso às tecnologias, quanto no sentido das próprias condições, né, que se tem em casa para esse acesso. A gente escuta conversando com colegas ou com orientandos que são professores que atuam nas redes públicas ou nas redes privadas. Claro que aí existe uma diversidade, uma diferença, já que pela própria condição material já se distingue da privada e da pública, mas o contexto do colégio de aplicação, que tem essa riqueza exatamente de conviver com diversas condições. Né? Mas nós ouvimos assim situações, desde aquele que tem um computador só para si, né? Um notebook, um laptop, um tablet e um smartphone, quanto aquele contexto em que o estudante, muitas vezes até a criança, né, os pequenos, não tem nada do ponto de vista que seja seu para se estudar e se debruçar sobre. Às vezes, em alguns contextos familiares, o que nós temos escutado é que o estudante, ao longo do dia, ele passa em casa, né, às vezes com os materiais que as escolas imprimem e alcançam as famílias, e eles ficam com esse material de forma praticamente autônoma, para o caso de pais que precisam, né, trabalhar enfim, para tentar prover o seu sustento, e não ficam o dia inteiro, e muitas vezes saem e levam o único dispositivo que a família possui, né, os pais no caso, que seria um smartphone com uma linha 4G, 3G, enfim, com algum plano desses que eles possam acessar. Então, muitas vezes, eles só têm acesso a isso à noite, né? Quando chega em casa os pais, em algum momento, e eles podem, então, sentar e utilizar esses dispositivos. Então, nós temos esses dois extremos, assim. E eu fiquei pensando, e como que a gente poderia pensar numa possibilidade de ensinar dialogicamente, utilizando uma estratégia que pudesse servir tanto para um contexto quanto para outro, né, para dar conta dessa diversidade que nós possuímos. Uma primeira etapa, né, que eu fiquei imaginando, na verdade são duas etapas que se desdobram em várias outras, né, que é estabelecendo uma conversa, ou seja, como falar e escutar o educando,
Qual a distância? Quais caminhos? Onde nos encontramos? Ou seja, aonde que a gente vai se encontrar com os nossos estudantes? Em qual momento? Dentro desse desafio, eu fiquei imaginando o seguinte: nós temos que, de alguma forma, dar diferentes suportes midiáticos, né, para dar conta daquilo que nós pretendemos. Eu resolvi pegar e exemplificar algo que pode se desdobrar para os outros níveis e com as complexidades específicas de cada etapa do ensino. Mas eu resolvi pegar um que eu acho que eu me coloco principalmente no contexto dos colegas que atuam na educação infantil e nos anos iniciais, que é um contexto que muitas vezes, né, a criança ainda não está apropriada, né, não está alfabetizada e não consegue dar conta dessa questão comunicacional. E eu pensei primeiro nesse contexto, mas eu fiquei imaginando, mas na verdade eu acho que isso é um contexto que com certeza pode ser levado para os outros níveis com as complexidades daquilo que se comunica. Porque o fenômeno comunicacional, então, ele leva em consideração com quem se está falando, com quem são os nossos estudantes, né? E eu imaginei que, por exemplo, eu coloquei mais ou menos assim, uma organização do próprio espaço, que ao invés de seguir uma temporalidade rígida, né, conversas do mês de março. E eu imaginei, vocês devem conhecer podcasts, né, que tem por aí, em como que a gente poderia transformar essas conversas usando esse recurso, ou pensando nesse recurso do podcast, né? O Moodle, aqui eu já estou entrando já mais numa especificidade do Moodle, né, para tentar dar conta dessa ideia de estabelecer essa conversa, de conversar com os nossos estudantes. Possui, vocês já devem ter visto ao longo da semana, né, o recurso, né, fórum, né? Não sei se ele foi explorado exatamente assim com vocês, mas a gente pode criar um fórum. Eu fui bem sucinto na descrição, né, para poder, obviamente, cada um de vocês tem as suas especificidades da área do conhecimento e que então nos leva a pensar nisso, né? Encontros do mês de março. Então, digamos que no mês de março eu teria dentro do fórum alguns encontros. Queridos alunos, né, ou estudantes, enfim, neste mês de março vamos nos encontrar para ouvir e contar histórias. Depois eu vou mostrar para vocês como que isso que está aqui aparecendo nessa tela do Moodle, como que isso aparece na tela do smartphone, para vocês verem como é possível se fazer isso usando o Moodle. Então aqui está, estava lá na página. Então, um exemplo. Fábula, o macaco e a tartaruga. Eu não coloquei a fábula toda, eu coloquei só um trecho da fábula, né? E na própria postagem do fórum, eu gravei um áudio, o áudio gravado com o próprio gravador que vem no Windows, ou seja, uma coisa super simples, o gravador de voz do Windows, que ele já salva num formato que funciona para cada um ouvir, né, na sua casa, digamos assim, no seu smartphone. Eu gravei o áudio e na própria postagem, depois eu vou mostrar como é que faz, tá? Eu vou mostrando primeiro o resultado disso, para vocês terem uma noção. Eu não lembro, eu acho que quando eu compartilho a tela, eu acho que ele não compartilha o áudio, né? Se eu não me engano, eu acho que ele não compartilha o áudio. Deixa eu ver se tem como eu... não, aí não tem como aqui no StreamYard, mas eu não sei se vocês vão ouvir, então, o áudio que eu vou tocar aqui, tá? Mas vamos lá. De repente eu vou aumentar vou fazer o áudio do microfone sair aqui pelo computador, e aí vocês vão conseguir ouvir pelo próprio microfone aqui. Não sei se ele vai permitir isso. Rosália, tu pode me confirmar se vocês vão ouvir o áudio aí, só para a gente ver? Vamos lá. Ouviram? Não, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou abrir o meu áudio aqui.
Ó. E vamos ver se vocês ouvem agora pelo som do meu computador, tá? Me digam se ouviram aí. No reino animal, houve um ano. Ouviram? Aê, então tá. Então, nessa etapa aqui, na verdade, eu contei a história, um pedaço da história que é o que está ali no suporte do texto. Tá? Vamos lá. Vamos lá. No reino animal, houve um ano em que a estação chuvosa foi tão generosa que todos sonharam que a colheita seria a maior que alguma vez tinham visto. A tartaruga, que tinha trabalhado incansavelmente no seu campo, teve uma safra muito boa. Orgulhosa, colheu cabaças, ananases e muita batata doce. No entanto, não estava totalmente satisfeita. Oh, se eu também pudesse ter algum milho! Um pouco de variedade era bom para mim. Agora tenho que ir ao mercado, trocar alguns dos meus produtos por milho. Então, estão me ouvindo, né? Uma história que, claro, eu fiz ela pequena, de 1 minuto, só o pedacinho, só o trecho. Isso gera um arquivo de 1 mega, usando esse gravador do Windows. Tem outros programas, né, para utilizar, né, para fazer a produção, dá para colocar áudio no fundo, dá para, inclusive, no meio da história, dar uns plays de barulhos e coisa. Tem bibliotecas de áudio na internet, várias coisas que dá para se utilizar dentro desse contexto para dar contornos de animação para essa história, assim, né, de ambiência, maior ambiência para esse áudio. E depois, né, a atividade. Por favor, pessoal da educação infantil, nos iniciais, me desculpem, tá, se eu for fazer alguma besteira aqui, né, mas é só para vocês terem uma noção do que é possível dentro desse contexto. Depois eu vou mostrar como é que isso fica no smartphone. Agora que você já ouviu a história, faça um desenho bem bonito da parte que você mais gostou. Se não lembra, pode ouvir de novo a história quantas vezes quiser. Depois de fazer um desenho, tire uma foto e envie para mim. Se não sabe como fazer, peça ajuda em casa. Bom, entendo que essa ajuda em casa é exatamente uma outra coisa que eu estava considerando nessa relação e daquilo que nós estamos ouvindo o tempo inteiro dos colegas. Quanto mais complexa a interface, quanto mais coisas que a gente coloca, quanto mais a gente coloca diferentes possibilidades de publicar e coisa e tal, para as famílias, para quem está fazendo essa tutoria em casa, existe uma dificuldade muito grande. Por isso que eu repito, né, o que eu tinha dito lá no início. Nesse contexto, menos é mais. Ficar fazendo muitas estratégias mirabolantes num contexto em que muitas vezes os pais têm que ajudar nessa tutoria é muito difícil. Tá? Eu nem coloquei aqui a atividade por escrito, eu coloquei só a atividade de forma falada. Tá? Bom, o que acontece? Quando eu estou vendo isso pelo celular, eu tenho outras possibilidades. Aqui, olhando no Moodle, eu tenho a discussão do tópico. Então, no celular, vocês vão ver que é diferente. Isso aparece, para quem está olhando pelo celular, na forma de blog, né, com todo esse material. Ó, discutir esse tópico. Eu já enviei 2 respostas utilizando o celular. Oi, professor, eu gostei muito da história. Foi uma primeira vez, só com texto. Mas também foi possível eu escrever, né, ou então, como esses celulares, pensando nas crianças menores, como esses celulares também têm a possibilidade de reconhecimento de voz, ó, no próprio, vejam tudo isso sem sair do Moodle, eu vou mostrar depois. No próprio Moodle, eu consegui, ao responder no fórum, enviar a foto e um áudio, que a criança mesmo poderia ter gravado. Oi, professora, eu gostei muito da história.
Desculpe eu estar sendo tão caricato, né, nessas minhas falas, assim, né? Vocês devem estar rindo de mim. Mas eu quis mais mostrar o recurso, né? Enfim, não sou professor de educação infantil, nem dos anos iniciais, mas eu imaginei que isto tudo que eu estou mostrando poderia ser desdobrado com material para a área de história, para a área de matemática, de ciências, português, enfim. Desde que eu consiga, desde que eu me coloque nessa condição de estabelecer essas conversas, né, de tentar dialogar, dessa escuta. Eu também tenho ouvido de colegas que durante muito tempo, principalmente antes do Estado, por exemplo, contratar o Google e tal, o Classroom, estavam utilizando muito o WhatsApp. E o retorno que se tinha era que as crianças usavam muito o áudio. Não só as crianças, né, os pequenos, mas os maiores também. E o simples fato de escutar a voz do professor provoca no estudante uma relação de lembranças e de uma proximidade que não se tem, muitas vezes, no texto escrito. Nós temos uma pesquisadora lá no MIT, a Sherry Turkle, que trabalha muito com essa ideia de que as interfaces digitais textuais, né, ela vem trazendo essa discussão desde que a internet se usava muito o texto e pouco os outros recursos, né, o pessoal, tanto que se criou até o termo texting, né, testando, as pessoas ficavam testando, né, no sentido de mandar textos uns para os outros, e ela, tanto que ela lançou um livro, né, que é Resgatando a Conversa, e as pessoas perdendo essa possibilidade ou essa diversidade de estabelecer conversas e uma empatia com uns com os outros. Ela tem livros muito interessantes sobre isso. Né? Daniel? Oi. Nós temos uma pergunta da professora Rosane, de ciências, né, de biologia. Limitador. No Moodle, temos um limitador para o tamanho dos arquivos. Existe a necessidade de compactar esses arquivos de áudio? Então, o Moodle, eu estou usando aqui o Moodle da URGS, que é o mesmo que vocês usam. Né? 16 MB é o tamanho do arquivo máximo de áudio. 16 MB a gente consegue mandar 16 minutos de áudio, 16 minutos de fala, de conversa, de explicação e coisa e tal. Nessa lógica da conversa, obviamente, que 16 minutos para escutar alguma coisa é um tempo considerável, né? O ideal é que a gente produza áudios menores. Então, eu penso que ele é suficiente para dar conta dessa possibilidade de conversa utilizando o áudio. Mas, se eu não me engano, se a gente coloca, quando configura o Moodle, o fórum, no caso, que pode se enviar um arquivo do máximo que é permitido, os professores podem mandar até 100 MB. Tá? Depois eu vou mostrar isso, como é que eu fiz na configuração aqui. Mas toda essa conversa aqui pode ser feita numa boa. Tá? Então, vocês viram como é que apareceu para mim, né? Aqui no Moodle. Né? Eu fiquei imaginando, inclusive, claro, aqui eu usei uma lógica temporal, né? Encontros do mês de março, a fábula do macaco, mas ao invés de fábulas, poderia ser um texto histórico, um material de livro, enfim. Né? Para as crianças, eu fico imaginando que o mais difícil nesse momento, não só para as crianças, para os maiores também, essa conversa entre si tem sido muito difícil. No próprio ensino superior, quando a gente faz atividades, propõe atividades em grupo, está muito complicado. Muitos estão preferindo fazer individualmente, porque não consegue, o tempo muito restrito, né? E está muito difícil conseguir encontrar com os colegas online para conversar. Então, muitos preferem fazer individualmente. Eu fico imaginando, né, para os anos iniciais de educação infantil, se essa lógica aqui, por exemplo, da conversa, não possa ser um fórum para cada estudante. É uma trabalheira? Inicialmente, sim. Né? Eu acho que sim. Mas é uma forma de estabelecer uma conversa com cada um também. Isso, claro, dentro das possibilidades, né, de organizar esse material
de eu criar espaços dentro do fórum para cada estudante, né, para cada aluno. Porque tudo que eu vou estabelecendo essa conversa, ele vai me colocando, vai me respondendo no próprio fórum. Então eu tenho um grande blog, que pode ser, na verdade, um grande portfólio, né, ou um webfólio, né, de tudo que eu estou conversando com o meu aluno. Né. Pode ser uma atividade comum, que eu disparo para todos, mas o que cada um vai produzindo vai sendo colocado aqui. Para os maiores, talvez não haja essa necessidade de fazer para cada um, né. Eu posso fazer uma atividade, como aqui eu fiz uma atividade geral, e todos vão respondendo juntos, mas entendo que isso vai sendo colocado numa linha temporal. Né? Então, para quem está ali olhando também, pode escutar o áudio do colega, ver o desenho que o colega fez, e por aí vai. Né? Mas vou mostrar para vocês como que fica isso na tela do celular, para vocês verem. Né? Eu gravei a tela do meu celular, para vocês verem como que isso aparece. Tá? Eu vou ver se eu consigo compartilhar o vídeo com vocês aqui. Tá? Que eu não lembro se eu cheguei a converter o vídeo para vocês poderem olhar aqui. Vou tentar. Eu vou parar de compartilhar minha tela, tá? Não precisa, Marcelo? Ah, desculpa, eu estava vendo uma outra conversa que achei que era comigo. Oi, professor, pode colocar a tela aqui que eu compartilho também, não tem problema. Tá, eu vou ver se eu consigo compartilhar, então, o vídeo, tá? Vamos ver se ele... Ah, ótimo, ele já gravou como MP4, então vocês vão conseguir enxergar. Ó, vou abrir aqui. Ó. Vejam só. Não sei se ele já... Ó, aqui tá só uma navegação. Ó, a tela fica ao comprido. Claro, aqui no caso, eu estou navegando pela mesma tela daqui que eu estou mostrando do curso para vocês. Tá? Ó. O que eu quero... Até chegar lá no fórum ali, né? Ó. Eu tinha colocado antes conversando com os pequenos, com os não tão pequenos, mas eu pensei, não, acho que vamos seguir na mesma perspectiva de um só. Ó, entrei no fórum e ali está a fábula do macaco. Tá? Ó. Vejam como aparece ali o texto fica bem encaixado e os áudios. Acho que os áudios não vão rodar para vocês, são os mesmos áudios que vocês... Ó, fica meio cortado. Fica meio cortado, então não dá para ouvir direito. Mas são os mesmos áudios que vocês ouviram antes, tá? Ó, com a história da fábula e com a atividade, vamos dizer assim, na forma de áudio, né? Não sei se ele terminou, não, ele ainda tem mais um pedacinho aqui, deixa eu... Ó, quando eu clico em responder, aqui eu tenho espaço para mensagem. Aqui é que entra a questão que envolve o próprio smartphone, da qualidade do smartphone. Eu posso gravar, se a criança clicar no microfone, ele transcreve a fala da criança e coloca no modo texto. Mas, de repente, escutar a criança, escutar a fala dela, talvez seja uma coisa interessante. Então, aqui, ele faria a transcrição, né, do áudio da criança. Né? Eu chego a adiantar aqui. Ó. Ou ele pode só escrever, simplesmente. Né? Aqui eu fiz só nessa perspectiva de enviar a mensagem ao fórum, e ali fica só o texto. Tá? Deixa eu pegar o outro videozinho aqui agora. Tá? Onde é que está aqui? Ó, eu vou parar aqui, ó. Eu vou colocar o outro aqui agora. Ó, vejam que aqui agora eu usei o recurso do Moodle para compartilhar. Ó, ele abre essas opções, ó, câmera, áudio, vídeo, arquivo. Então, nesse momento, eu posso utilizar qualquer um desses recursos. Se eu usar a câmera, ó, o desenho que ele fez, ele vai tirar a foto do desenho, né?
Ou, por exemplo, se foi uma atividade que vocês compartilharam impressa com perguntas e questões de marcar e coisa e tal, né? Mas ele também pode direto ali gravar um áudio. Ele clica no gravar ali, o áudio é gravado, isso tudo, vejam, sem sair do Moodle, né? Bom, aquilo tudo que se fazia e que os professores disseram que os alunos estavam fazendo no WhatsApp, dá para se fazer aqui, ó, ele anexou a imagem e o áudio. Enviar, e fica a resposta ali com os dois áudios agora. Ó, olha como aparece aqui na forma de blog, ó. Ele vai seguindo a sequência, ó, com a imagem e o áudio que foi enviado. Oi? Desculpa, Marcelo, não te ouvi. Bom, acho que vocês conseguiram, né? Ouvir ver os dois videozinhos aí, conseguiram? Sim, ótimo. Então tá. Vamos colocar a tela de novo ali, Marcelo. A tela que está... Isso. Então, vocês viram a diferença? Para nós, né, olhando no computador, nós temos uma interface maior e coisa e tal, que também fica bem, mas olha como é que aparece para eles, com todo esse recurso aqui e encaixadinho na tela e com essa possibilidade de ele conversar com a gente. Eu fico imaginando, então, pessoal, que essa possibilidade de ir produzindo conversa, utilizando essa estrutura do fórum, nos ajuda bastante, né? Eu vou só mostrar algumas coisas da configuração do fórum para funcionar desse jeito aqui que eu comentei com vocês, tá? Então, deixa eu voltar lá para a área. Então, vocês devem ter visto essa demonstração em alguns momentos. Deixa eu só voltar no meu modo, no meu papel normal, ativar a edição, né? Certo. E aqui, então, quando eu vou criar o fórum, aqui o recurso fórum, o que eu preciso observar para seguir naquele formato ali? Então, vou colocar aqui encontros do mês de abril. Encontros do mês de abril. Aqui nos encontros do mês de abril eu posso dizer que nós vamos ver, né, tem fábulas, contos, ou eu posso colocar os tópicos que eu vou tratar naquele mês, enfim. A periodicidade também cada um que organiza de acordo com a sua necessidade. E o tipo de fórum, que eu acho que é o mais adequado para esse tipo, é um fórum padrão no formato blog, para produzir essas conversas num certo encadeamento, numa sequência, né? Então, esse é o principal. E aqui que eu comentei, o que estavam perguntando antes do espaço, é importante, então, eu colocar aqui, ó, o limite de upload para o curso. Aqui eu posso colocar o número máximo de arquivos, né? Bom, não vou entrar nos detalhes aqui dos outros, né? Marcadores, tags. Eu gosto de usar as tags e os marcadores, porque aqui eu consigo organizar o meu material. Então, por exemplo, se anos iniciais, né? Ou educação infantil, né? Educação infantil, anos iniciais, eu coloco aqui, né? Vou colocar anos iniciais, né? Quando eu boto uma vírgula, ele já coloca ali, né? E eu posso colocar aqui o mês, inclusive eu posso organizar como eu acho mais interessante o fórum. Quando eu fiz essa configuração do fórum, aqui eu coloco a descrição do fórum, né? Conteúdo do fórum. Descrição do conteúdo do fórum. Peço para exibir ali na página, né, o fórum, né? Desculpe, minhas filhas estão a milhão hoje. Devem estar ouvindo. Vamos lá. Salvar e voltar ao curso, né? Ok. Então, aqui, descrição do fórum, aparece ali encontros do mês de abril, né? Vocês vão ver agora que aí todas aquelas opções de publicação aparecem para a gente aqui, ó, acrescentar um novo tópico. É aqui que eu vou fazer, então, né,
o material pode ser a fábula do macaco, como eu coloquei antes, né, uma mensagem. E aqui, ó, como que eu tenho produzido aqui no computador os áudios, né? Quem está usando o Windows 10, eu não sei se vocês, agora me fugiu o nome, eu ia comentar com vocês, tem um programa que é o Audacity, né? Vocês devem conhecer, é software livre, ele permite que vocês possam criar os áudios no computador de vocês com mais recursos, porque vocês podem ter mais de uma faixa, então numa faixa pode ter uma música tocando, e a fala de vocês fica numa outra faixa, e uma terceira faixa com alguns recursos de sonoplastia, né, sons, barulho, então tudo isso dá para se fazer de uma forma bem bacana, assim, bem interessante, tá? E aí, aqui, ó, o programinha que eu utilizei é este aqui, que é deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Daniel, depois temos uma perguntinha, tá? Tá bom, já estou encerrando aqui, ó. Tranquilo. O gravador de áudio do Windows, ele é super simples, ele já grava num formato que a professora tinha perguntado antes, né? Ele já grava num formato compactado e que funciona aqui, né? Então, eu faço a gravação, né? Então, e gravo, ele fica gravado numa pasta aqui do meu computador, né? Eu aqui, no caso, usei... aqui não, no próprio gravador aqui, ó, eu posso aqui, ó, abrir o local do arquivo, ó, ele vai me abrir as minhas pastas aqui do Windows, onde vão ficar todas as gravações. E quando eu quero colocar como anexo, vocês reparem que ele já grava, o próprio gravador de voz do Windows, ele grava num formato M4A, que eu não preciso converter, compactar, nada. Se eu vou fazer isso no Audacity, também eu posso gravar como MP3, com M4A, e ele grava num formato bem compacto. Tá? Eu simplesmente pego esse arquivo, né, deixa eu minimizar aqui, eu pego o arquivo e arrasto para cá, e ele já me coloca aqui, ó. Uma sugestão também, se eu vou colocar mais de um áudio, por exemplo, uma gravação da história e a outra é a atividade, repare, eu vou colocar aqui, eu coloquei a atividade e o macaco e a tartaruga, né? Vou colocar aqui também. Eu posso vir aqui, ó, se eu quero ordenar, eu coloco a numeração, ó, 02, salvo. E aí ele me coloca numa ordem para a criança poder, ou enfim, o estudante poder ver qual é a ordem que ele tem que escutar os áudios, né? Agora ele colocou, ó, numerado, né? Então primeiro a história, depois a atividade. Isso é importante fazer, então, fazer essa numeração para colocar numa sequência que, por exemplo, eu posso gravar vários áudios, se a história vai ser um pouco mais longa, ou se eu vou usar um áudio que está explicando uma determinada, por exemplo, um vídeo do YouTube que tem uma simulação e coisa e tal. Eu posso gravar o áudio para falar sobre aquilo ali, né? E depois a atividade, coisa e tal. E eu envio, então, e vai aparecer daquele formato que vocês viram ali, que aparece no fórum. Tá? Nesse caso aqui, eu acho muito interessante porque a gente consegue estabelecer uma conversa, um diálogo, eu imagino que sim, né, pelo menos, com poucos recursos de rede, porque os áudios e os materiais ficam super compactados, e isso nos ajuda bastante, então, nesse processo. Tá? Rosália, qual era a pergunta? Só para eu... Então, a Rosane pergunta ainda, nesta configuração, a turma pode ver ou ouvir as postagens dos colegas? Fica em um espaço comum no fórum? Isso, então, por isso que eu comentei, depende muito da intencionalidade, né? Se a intenção é que eles também vejam o que os outros colegas colocam, né, é interessante e fica aparecendo para eles. Então, num primeiro momento, sim, eu posso ver e ouvir as postagens dos colegas, se eu tenho interesse nisso. Mas eu também posso, dentro do Moodle, se eu quero restringir, né, para que só acesse, para que o colega só acesse o seu material dentro do fórum, aí eu tenho que criar um outro recurso, que aí não seria o fórum, para poder colocar essas informações, para não permitir que os outros acessem o material dos outros, né? Mas eu imagino que nessa ideia até dessa ideia da dialogicidade da conversa, que seja interessante que se possa ver as coisas dos outros, né? Eu imagino que isso tem muito mais benefícios, né, para a criança. Mas eu também tenho aquele recurso, se eu não quiser colocar no formato blog,
eu posso criar o fórum no modo pergunta e resposta, que aí a criança só vai poder ver o que os outros colegas colocaram depois dela enviar a resposta dela, né? Então não precisa ser nesse formato blog. Então depende muito da intencionalidade, né? Se é uma atividade avaliativa, por exemplo, que eu quero que ele tenha uma certa autonomia e não veja o que os colegas colocaram, é mais interessante, ao invés de criar o fórum no formato blog, criar o fórum no formato pergunta e resposta, né? Então, eu não vario muito os recursos dentro daquela perspectiva de que menos é mais, e na medida que as crianças, os jovens, né, e os próprios pais nessa condição de tutores aprendem essa dinâmica, eles não precisam ficar variando muito, né, para explorar outras possibilidades, porque isso acaba criando uma dificuldade maior, né? Então, eu acho que o fórum dá conta de estabelecer essa dialogicidade e claro, dentro dessa proposta de estabelecer conversa, né? Tem mais uma pergunta, Rosália? Sim, temos mais uma da professora Ana Luísa. É possível fazer um fórum em que só o professor possa fazer a postagem? Sim. Quando a gente configura uma turma dentro do Moodle, existe um modo de fórum que é o modo avisos, digamos assim, e que só o professor publica. Ninguém consegue publicar no fórum, tá? Então, deixa eu mostrar aqui como é que funciona isso para vocês. Vamos olhar aqui. Ó, quando eu entro na administração do curso aqui, ó, editar configurações, esse campo aqui, ó, cadê? Formato de curso, acho que é aqui. Aparência. Aqui. Em aparência, eu tenho essa opção aqui, ó, número de avisos. Avisos, na verdade, são esses fóruns que só o professor publica. Então, se eu quero criar para cada mês ou para cada semana, enfim, eu tenho que colocar a quantidade que eu quero colocar aqui de avisos. Então, eu vou colocar aqui só um para vocês verem como é que funciona. Mostrar livro de notas dos estudantes, essa aqui é outra coisa. Então, quando eu coloquei um aqui e salvo essa configuração, reparem que ele vai colocar aqui, ó, bem no topo, avisos, ó. Mas esse avisos eu posso mover ele lá para um outro módulo, né? Eu posso arrastar ele, posso mudar o nome para fábulas, enfim, ou atividades, né? Ou, enfim, vou colocar aqui atividades, tá? Só o professor consegue publicar aqui. E eu posso colocar aqui o atividades do mês de março, né? Aí eu posso arrastar para cá e utilizar esse fórum aqui. Se eu tivesse criado 2 fóruns de aviso, ele ia colocar aqui os 2 e eu teria que arrastar um para cada mês. Aqui, só o professor publica, tá? Nesse modo de fórum. Ó, nenhum aviso publicado. E ele é um fórum só de publicação do estilo mensagem, assim. Então, a mensagem fica com título e ele coloca numa ordem cronológica. A mais nova fica mais acima e ele vai baixando as mais antigas. Então, praticamente um blog. Então, esse é um modo de só o professor publicar. Tá? Só para eu concluir que eu gostaria de ouvir mais vocês e conversar um pouco mais, né, sobre essa possibilidade, até para entender assim, se vocês consideram interessante. Mas uma perspectiva que eu acho importante, que eu coloquei essa pergunta, e eu acho que o Freire tem uma resposta que eu acho que dá conta disso. Não só o Paulo Freire, estou trazendo o Paulo Freire aqui, mas o Piaget, Vygotsky, vários autores, Wallon, tem essa resposta para isso e convergem em determinado sentido. Então, qual distância, essa distância subjetiva, que diz respeito a produzir esse encontro com os nossos estudantes, quais caminhos, né, e onde nos encontramos nas perguntas. Eu lembro que, até para a própria questão que envolvia lá na época do Projeto Amora, né, a Rosália
depois a gente pode até relembrar algumas coisas. E o próprio Paulo Freire tem, né, por uma pedagogia da pergunta, que não é só ele, me fugiu agora o nome do outro autor que também é autor nesse livro, essa coisa de fazer perguntas, que os alunos consigam fazer perguntas e a gente consiga escutar essas perguntas, e que a gente, ou fazer perguntas sobre uma história que a gente conta, ou sobre um texto histórico, ou sobre um material, um vídeo, é na pergunta que a gente consegue produzir esses encontros. Porque é ali, nessa demanda mais importante, que nós conseguimos dar conta dessa conversa. Então eu imagino que se a gente consegue, nessa conversa, ir produzindo perguntas, os alunos consigam colocar as suas perguntas, é ali que a gente consegue se encontrar com eles. Né? Então eu vejo isso como uma Faundes, isso a Rosália trouxe ali, o Faundes, né, da pedagogia da pergunta, o Antônio Faundes. Não é só o Paulo Freire nesse livro. Então eu acho muito importante que a gente, eu vejo isso como um caminho, né, para dar conta dessa distância, para dar conta de produzir encontros online. Eu acho que essa é uma perspectiva importante a ser considerada. Assim. Enfim, pessoal, era isso que eu tinha pensado, né? Eu acho que já estou uma hora já falando, nem queria ter falado tanto assim, mas eu gostaria de seguir conversando com vocês e saber se isso, né? Eu comentei com vocês, né? Acaba parecendo que eu estou trazendo aqui uma solução para tudo. Não é essa a minha intenção. Mas ela está fundamentada nessa ideia de produzir conversa, de produzir diálogos online. Né? Então, eu me colocando no lugar de quem está hoje tentando conversar com esses estudantes numa condição tão difícil de distanciamento e de condições materiais e de dificuldades, eu vejo essa como uma possibilidade muito viável e simples, dentro, obviamente, do que é possível se dizer como simples no Moodle, sem ficar criando tantas peripécias mirabolantes que muitas vezes dificultam, né, os pais que vão ajudar, e pulverizando tanta coisa dentro do contexto, dentro do espaço do Moodle, e que, de certa forma, se encaixa, bem esse o termo, se encaixa bem, inclusive, na tela daqueles que têm menos condição e que vão acessar muitas vezes pelo smartphone também. Então, vamos conversar, né, pessoal? Sem dúvida, Daniel, tanto na questão do diálogo, né, a respeito das atividades com o estudante, como também para essa interação que vai além daquele momento na tela, síncrono na tela, né? E uma das palestrantes do nosso seminário também colocou, se não me engano, foi a professora do aplicação de Juiz de Fora, que o momento e que aquelas atividades que ficam postadas ali no Moodle, na verdade, elas vão ser mais importantes ainda, né, do que aquele encontro síncrono através de Meet, por exemplo, de uma ferramenta como Meet ou Zoom, justamente porque ela vai permitir o acesso de todos, né, ou da maioria, né, e então, é muito importante que a gente possa atingir a todos os estudantes. E eu também tenho uma questão que nossos colegas no Amora fizeram, a respeito das possibilidades, então, do uso do podcast e de como ele vai aparecer para os alunos usando o aplicativo, baixando o aplicativo, né, no celular, ou usando o browser, né? Dá na mesma... Tanto faz, a qualidade vai ser igual? Não, então, aquela demonstração que eu fiz em vídeo para vocês foi usando o aplicativo Moodle, né, que tem para Android, para iOS, né? Ele é leve, não é um aplicativo pesado, mas, claro, tem aquelas questões iniciais de que as famílias têm que se apropriar, né, e as crianças de fazer o acesso do aluno usando o número de matrícula, que é aquele código, e uma senha. Então, essa é uma dificuldade inicial, mas no momento em que ele faz esse acesso usando o aplicativo, aqueles recursos que vocês viram, ele pertence ao aplicativo. No navegador, no browser, existe uma certa dificuldade, eu nem cheguei a fazer o teste, mas é porque eles variam muito, inclusive no acesso às mídias e a forma de acesso às mídias. Porque vocês viram, quando a gente acessa tanto a câmera quanto o microfone do nosso celular,
ele perde permissão, ou seja, então ele está conversando direto com o sistema e ele dá conta, então, de todas aquelas dificuldades que muitas vezes via o navegador e tal, eles terão, né? Então, a minha recomendação é que se use o aplicativo. E até porque o próprio aplicativo já coloca ali as turmas, claro, os maiores vão ter as disciplinas, né, todas que eles estão matriculados, né, inscritos, enfim. Mas para as crianças dos anos iniciais e da educação infantil, aparece, né, uma turma só, né? Ô, Eduardo, assim, tudo bom? Mais um conhecido aqui, né? Mais um, que legal. Legal. Então, o Eduardo nos faz a pergunta: fizemos alguns testes iniciais no chat para interações síncronas com estudantes no Moodle, mas me pareceu muito limitado em comparação ao fórum. Tens algum relato de uso do chat? Olha, Eduardo, eu vejo muito pouca gente usando o chat do Moodle, né? Primeiro porque tem aquela limitação de recarregar página e coisa e tal, e aquilo dá problema, não funciona muito bem. Tanto que o chat do aplicativo, eu acho que ele nem está ativado. A gente não consegue usar o bate-papo por conversa no aplicativo, ele fica pesado, só consegue utilizar quando tu usa um navegador mesmo, né? E assim, é aquilo que a Rosália falou agora no início, assim, né? Os encontros síncronos, né, eles têm servido, né, principalmente para quem tem uma boa conexão, né, um computador que consiga acessar, e envolve essa disponibilidade de um tempo que muitas crianças não têm, muitos estudantes não têm. Quando eu digo tempo, é do próprio dispositivo que está sendo compartilhado com todos em casa, né? Às vezes é para o trabalho e às vezes para estudo, né? Então, nesse contexto, aquele horário que o professor vai estar ali, que ele estava acostumado a estar na aula, às vezes ele não tem condições, né? Dependendo do nível, ou é de manhã ou de tarde, né? Ele não vai conseguir ficar ali, né? Eu não sei como é que vocês estão se organizando nos encontros síncronos, né, com os alunos, qual é o tempo que vocês levam para isso, mas se é muito longo também, fica muito inviável, né? Eu acho que isso também é uma coisa que complica bastante. Então, eu adoto, né? Claro, a gente tem alguns encontros síncronos com os alunos no ensino superior, mas é uma minoria que participa. É uma minoria que está ali naquele momento, até porque a resolução do ensino remoto não faculta que nesses encontros síncronos se faça avaliação, ou né, que isso possa ficar gravado. Então, se eu vou dar uma aula, né, eu tenho que estar... Eu acho que a gente usa muito melhor o nosso tempo, nesse tempo, de produzir essa conversa assíncrona, porque a gente consegue realmente conversar com eles, né, através dessa possibilidade de dialogar, através dos áudios, né, dos suportes diversos de imagem, de vídeo, e produzir essa conversa. Essa conversa acontecendo nos dá elementos muito importantes, inclusive para a própria avaliação depois, né? Professora Maíra. A professora Maíra é da EJA, né, a professora de Geografia, e ela coloca que na educação de jovens e adultos, essa possibilidade de conversa faz a diferença. Já percebemos isso pelos momentos síncronos que estamos fazendo, ainda que em pouco tempo, mas essa troca é essencial. E vários outros colegas da EJA também estão se posicionando aqui, né, justamente pela dificuldade de acessar esse estudante, né, da própria limitação no acesso e na limitação de familiarização com os aplicativos, né, e com o próprio uso do celular. Então, utilizar esses recursos, diz a Maíra, para permitir a conversa no Moodle é bem interessante, pois, como disse a Rô, amplia o acesso. E aí eu vou aproveitar a deixa da Maíra para comentar o seguinte, Daniel, e resgatando a palestra das nossas educadoras especiais, né, o uso do áudio para os enunciados das tarefas, por exemplo, né, como ele pode auxiliar, já que nós não estamos presentes no momento em que o aluno vai realizar uma atividade, né? Sim, não, é isso, o áudio, ele tem, claro, ainda existe a questão, né, por isso que eu disse que a gente tem que usar todos os suportes linguísticos possíveis, né, porque também nós podemos ter um aluno surdo que não vai escutar esse áudio, né, não vai escutar essa história.
Tem aplicativos que conseguem fazer a tal da audiodescrição, né, dos vídeos, né, mas também tem essa possibilidade de a gente colocar o suporte do texto. A história vai estar ali, a fábula, o texto, enfim, ele vai estar na forma textual. Mas a possibilidade de escutar, né, eu reforço que escutar não é só escutar o que o professor está dizendo, é escutar a voz do professor. Isso tem um aspecto muito importante. Muito, muito, muito importante. Eu acho que essa é uma coisa que eu vejo até com as minhas filhas, né? Elas estão nos anos iniciais e as professoras enviam para a gente por WhatsApp, né, os áudios e as atividades, e a gente bota elas para ouvir, elas param para escutar a história que o professor está contando, elas param para ouvir a voz da professora. Isso é mais do que é uma imagem também, né? É isso que a gente também tem que pensar em termos de conceito. O som, o áudio, ele também é uma imagem, ele também produz imagens na gente. Então, eu vejo isso como uma riqueza muito importante dentro desse contexto, e essa possibilidade de eles também falarem, de eles também colocarem a voz deles ali e se escutarem também, né? Eu acho que isso nos ajuda muito, né? A Ruth está colocando ali também. Né? Isso, a Ruth coloca uma questão bem pertinente, assim, além de fóruns como atividade, temos fóruns diversos, um fórum de cafezinho, um fórum de dúvidas, por exemplo, acho que remete a essa questão de materializar a sala de aula, né, que agora não está existindo, né, concretiza para o aluno, né? Eu acho o cafezinho, o fórum de dúvidas, eles já são essas aberturas para conversa, né? Eles já são específicos para isso, eles já são um convite para isso, né? Mas muitas vezes eles são mais genéricos, né? Para essa conversa mais informal, até para essas trocas que envolvem, eu encontrei um site, gostaria de compartilhar, ou eu vi uma notícia e publica ali, compartilha. Então, eu entendo o Fórum Cafezinho, né, ele como um espaço de socialização, de sociabilidade, vamos dizer assim, né? E ele também pode ser utilizado a partir dessa perspectiva dos recursos de áudio também, para essa conversa acontecer na forma de áudio, né? A colega agora há pouco colocou a questão da EJA, né? Então, esses suportes são muito importantes, né, para estabelecer essa conversa. E eu acho que centralizando tudo numa interface só, a gente diminui muito essa carga cognitiva de aprendizagem da interface, que ela leva um tempo grande. Essa familiaridade com a interface, se a gente começa a criar muita coisa, a gente acaba tendo muita dificuldade, né, de dar conta, né, principalmente quando envolve crianças e a tutoria do adulto, né. Eu acho que nesse momento é importante que a gente não diversifique tanto, né, os recursos que a gente está utilizando e foque numa coisa que seja suficiente para dar conta disso, né? E que a gente vai certamente conseguir aproveitar depois, mais adiante, num contexto, sei lá, de ensino híbrido, que a gente possa utilizar, permanecer utilizando esses recursos no momento em que voltarmos aos encontros presenciais, né? Sim, eu estou falando na carga cognitiva, lembrei das aulas da professora Liane Taroco, né? E a Ruth nem lembra, mas nós somos colegas numa disciplina, foi bem interessante, e realmente isso combina muito com o que tu falaste lá no início da palestra, né? Menos é mais, né? Não adianta eu colocar muitos atrativos, porque o aluno muitas vezes não vai nem chegar perto daquilo, né? As mensagens em áudio, me parece, elas vão nos dar um tempo de reflexão, né? Elas nos permitem pensar sobre aquilo que eu ouvi, para depois eu emitir uma resposta, um comentário, fazer uma apreciação, né? Então, isso também leva o estudante a uma tomada de consciência, né? A Maíra Mello nos coloca, a professora de inglês, que apenas é um comentário, né? A tua fala, Daniel, faz com que ela se sinta acompanhada na falta de dialogicidade que vivenciamos, né? E, de fato, né, Má, parece que a gente está sozinho no ambiente virtual. Exatamente. Não, inclusive no síncrono, né? As câmeras ficam fechadas, os áudios fechados, a gente não sabe nem o que eles estão fazendo naquele momento, né? É uma coisa que
né? Só que a gente sabe que não também é complexo para o estudante abrir sua câmera, sabe-se lá qual é a condição, enfim, né? E até o próprio áudio, às vezes está num contexto que é bem complexo, né? Tem filho pequeno chorando, tem cachorro. Vocês viram agora há pouco aqui as minhas filhas aqui descendo as escadas, gritando, e é isso, invade a nossa casa, entra dentro desse contexto, né? Então, eu acho que é bem isso, assim, né? E legal, Maíra, que essa fala sobre a ideia da dialogicidade tenha sido acolhida, né? E espero que tenha encontrado a acolhida, né? Desse desafio que eu reforço isso, já era um desafio no contexto do presencial. Essa distância, mesmo estando todos nós presentes numa sala de aula, existe um distanciamento a ser percorrido, né? Para que haja esse encontro diante desse objeto de aprendizagem, né? Para estabelecer essa mediação. No contexto de sala de aula já era assim. Então, é muito importante que nesse contexto do distanciamento, a gente veja que essa distância física que nós tínhamos a ser percorrida, ela também é um distanciamento de ordem subjetiva, né? E material para aqueles que estão com dificuldade de acesso, né? A Clevi fez uma contribuição, acho que todo mundo vai gostar muito, né? A professora Liane Taroco, que é um ícone, assim, na educação, né, da informática na educação, aqui na URGS também, será entrevistada no ciclo de lives de mulheres na computação no Brasil, em abril, tá? Então, acho que depois ela compartilha card com a gente. Legal. Legal. Pessoal, temos mais alguma pergunta, mais algum comentário? Está muito bom discutir sobre essa mediação, né? Porque a gente realmente, como disse a Maíra Mello, né? Estamos sozinhos, nos sentindo solitários. E é importante termos opções de diálogo com esse estudante, porque a aprendizagem não se dá no envio de tarefas, né? Então, e isso neste ano, como eu havia comentado contigo, Daniel, é um upgrade, né, em relação ao ano passado, porque a gente ficou reduzido ao envio de PDFs, né? Então, a gente tinha só o retorno por mensagem, mas nada que se compare ao que a gente pode fazer usando o Moodle, e já estamos fazendo, né? Então, todas as dicas, todas as possibilidades são formas da gente conseguir interagir e nessa interação auxiliar na construção da aprendizagem, né? Só para complementar, a Clevi nos diz aqui também que ela disse aqui, que são lives do projeto Enigma, acontecem uma por mês, né? O projeto Enigma é coordenado pela Clevi, que está fazendo um trabalho muito bacana, né? Ajudando muito a comunidade do CAP, porque os alunos não têm computador, né? Não têm formas de acesso, de trabalho, e o projeto Enigma, então, doa computadores para os estudantes poderem trabalhar, né? Estudar, enfim, desenvolver as suas atividades. Nós também temos um comentário aqui do Anuar, outro colega outro do conhecido. LEC. Abraço, Anuar. Outro conhecido. Isso. Tua proposta é muito importante para a EJA, pois temos estudantes que na pandemia tiveram um aumento na sua carga horária de trabalho e não podem estar presentes no momento síncrono. Perfeito. Exatamente. Um abraço, Anuar. Um abraço, professora Ruth, também. Isso, mas o Daniel está em casa aqui, né? Porque eu só tenho conhecido aqui. Coisa boa. Dá um cafezinho aqui. Muito boas as contribuições do professor Daniel, elas vêm ao encontro do que estamos fazendo, além de contribuir com outras possibilidades, este reforço é excelente. Sem dúvida, e cada equipe, respondendo até a pergunta que o Daniel fez um pouco antes, cada equipe faz a sua combinação em relação ao que posta no Moodle, ao tempo, né, a periodicidade desses encontros síncronos, por exemplo, com um vídeo, ou não, ou a postagem de material, cada encontro ou cada postagem em relação ao componente curricular, e isso vai muito também
de acordo com a necessidade da etapa de escolaridade da criança e do adolescente, né? Mas, sem dúvida, o que a gente está comentando aqui vai se adequar a qualquer dos nossos ciclos aqui, né? Desde as alfas, passando pelo Amora, Pixel, ensino médio e a educação de jovens e adultos. Então, acredito que está sendo um debate muito interessante mesmo. Se nós não temos nenhuma outra questão, colegas, eu já gostaria, então, de agradecer o convite que fizemos e o aceite do Daniel para vir conversar conosco, né, para doar um pouquinho desse seu tempo, e por essa interação tão bacana que a gente teve aqui com tantos colegas, né, e que através do chat, com certeza, vamos continuar fazendo, né. Te agradecemos muito, Daniel, foi muito importante, e eu já encaminho, então, a finalização com os colegas da comissão organizadora do seminário. Muito obrigada, Daniel. Eu que agradeço, Rosária, pelo convite. Assim, para mim foi muito bom poder conversar com vocês, né? E fico sempre à disposição, né? Do CAP. Eu tenho um carinho muito grande pelo CAP. Então, até assim, na possibilidade de a gente discutir outras possibilidades de apropriação disso, né? Dessa ideia dos diálogos, né, e das conversas online. Enfim, agradeço muito o carinho e o convite e fico à disposição de vocês para quando quiserem. Fazemos pesquisa juntos, isso aí, vamos tocar. Com certeza. És muito bem-vindo sempre à nossa casa. Obrigada. Obrigado. Um abraço. Acho que a gente pode começar, então, Simone. Aí vai ficar gravado também, né? Os colegas estão chegando. Bom dia a toda a comunidade do Colégio de Aplicação, que estão aqui para assistir ao encerramento do 61º Seminário de Verão do Colégio de Aplicação da URGS. Agradeço a presença de vocês, apesar do pequeno problema técnico que tivemos na última fala. Acredito que todos ainda estão nesse clima que o clipe do Emicida nos deixou, né? Um amarelo. Que o ano passado eu morri, mas este ano eu não morro. Eu quero agradecer aqui a fala do professor Daniel, que foi uma fala que me encheu de esperanças, pessoalmente, e quero justificar a ausência do diretor Rafael Brandão, pelos compromissos que a direção tem. Ele tinha uma reunião, coincidiu com esse horário. Então, eu estou aqui em nome da direção para encerrar o seminário e eu quero primeiro agradecer a participação da comunidade e, principalmente, agradecer a esta comissão do Seminário de Verão, Marcela, Maria de Lourdes, a Joana e a Arlene, pela excelente organização, numa temática que veio ao encontro dos anseios e os desejos da comunidade, uma vez que nós, o ano passado, abraçamos o desafio de migrar os nossos estudos dirigidos ao Moodle, buscando justamente uma maior interação, qualificar a interação. E a palestra desta manhã, né, do 10º encontro, realmente reforçou as possibilidades, não é? Então, agradecer pela escolha dos temas, tá? Parabenizar essa comissão, e principalmente pelo formato, né? Que
no momento que a gente estava iniciando o ano, enfrentando o desafio dessa plataforma, pensou justamente numa distribuição com mais tempo, né? Para que a gente pudesse absorver todo este conhecimento que os qualificados palestrantes nos trouxeram e a gente pudesse digerir isso para as nossas práticas pedagógicas. Muito obrigada. Colegas, a gente preparou um texto para ser lido, feito pelas 4 mãos, assim, né, que participaram da comissão do seminário de verão. Bom dia, colegas. Gostaríamos de começar agradecendo às e aos colegas pelas indicações e pelo compartilhamento das produções das e dos educandos. Buscamos democratizá-las ao máximo, convidando os nomes das e dos especialistas sugeridos. Agradecemos especialmente ao bolsista Marlon, que nos auxiliou no entendimento da plataforma utilizada em nossos encontros. Para nós, esse também foi um desafio. Finalizar o 61º Seminário de Verão é também lembrar do seu início. Realizamos encontros em janeiro e fevereiro, em nossas férias, para irmos atrás dos nomes sugeridos e de outros que contemplassem a temática indicada. Entrar em contato com colegas de outras instituições desconhecidas e desconhecidos por nós em uma pandemia e nas férias requeriu paciência em aguardar os aceites e, após, abarcar as datas possíveis para falas. Para isso, foi necessário ainda recriar um modo de construção do seminário, distribuição da carga horária, turnos em que seriam realizados os encontros, meio de amplo acesso, gratuito e estável. Em nossas discussões, contemplamos temáticas que envolvem o emocional na quarentena, as questões pertinentes à tecnologia, o uso do Moodle, suas possibilidades e limitações, bem como as particularidades dos e das estudantes e a desigualdade social que é causada devido à falta de acesso aos meios essenciais utilizados nesta longa pandemia. Um importante programa televisivo dominical finalizou, com sua última reportagem, uma cena de um estudante de uma zona rural do Pará que tem de subir em uma árvore para poder participar das aulas. Ele e seu irmão acabaram construindo um banco improvisado e, diariamente, escalam a árvore para ter acesso à internet. O argumento recai no esforço individual, o qual parece indicar que quem quer, consegue. Sabemos que a realidade não é bem assim. Romantizam-se situações que, na realidade, revelam a falta de preocupação de políticas públicas eficientes para esse momento. Colegas, não podemos esquecer de nossas individualidades. Quantos de nós tivemos Covid? Perdemos pessoas próximas, passamos por outros problemas pessoais ou nos vimos em situações de desgaste emocional. Nos solidarizamos com cada colega, acreditando que essa pandemia tenha servido para demonstrar que é na coletividade que vamos conseguir superar as adversidades que têm sido apresentadas. Esperamos que os encontros tidos nesse seminário sirvam como inspiração para outros momentos de formação pedagógica permanente, pois fazemos parte de uma equipe qualificada com condições de buscar alternativas para atender a multiplicidade de estudantes do Colégio de Aplicação. Por fim, em meio a tantos desafios, antigos e novos, estamos tendo que nos reinventar. Tão logo a pandemia se instalou, muitos comentavam que sairíamos dela melhores enquanto sociedade. Hoje, depois de um ano e soterrados por números que não gostaríamos de ver, já não temos mais tal certeza. Por sua vez, os desafios e exigências postos aos profissionais da educação continuam a aumentar. Temos o privilégio de estar em casa, mas isso também tem seu ônus. Ter que reorganizar o tempo em meio a contextos domésticos muito diversos. Estamos tendo que nos alfabetizar em tantas tecnologias, produzir materiais didáticos que não estavam em nossos repertórios. Estamos tendo que preparar aulas, desenvolver projetos, participar de reuniões, receber monitores e estagiários, atualizar lattes.
enquanto preparamos o almoço, atendemos nossos filhos ou pais. No mesmo momento em que vemos notícias desagradáveis sobre a conjuntura e que escutamos as sirenes de ambulâncias passando nas nossas ruas. Muitos de nós tendo que lidar com diferentes perdas, mas nós não estamos sós. Essa também é a realidade de nossos estudantes. E é bem possível que a realidade deles ainda seja mais difícil que a nossa. São crianças e adolescentes que foram privados de sua principal fonte de interação social, a escola. Pensando em tudo isso, cada vez mais, alguns valores ganham ainda mais importância. Empatia, generosidade, bondade. Sejamos empáticos, generosos e bondosos conosco mesmo. Não nos cobremos a perfeição. Sejamos empáticos, generosos e bondosos com nossos colegas. Não cobremos que eles dominem o que nós dominamos, pois não sabemos suas reais condições de trabalho. Sejamos empáticos, generosos e bondosos com nossos estudantes. Não conhecemos nem um terço da totalidade de suas vidas, que influenciam em suas participações mais ou menos efetivas. Está difícil? Muito. Mas tentemos ser leves. E ainda mais, ser o lado leve da vida de nossos colegas e estudantes. E não esquecemos que, mesmo distantes, ninguém solta a mão de ninguém. Obrigado, colegas, pelas palavras, e finalizamos o 61º Seminário de Verão. Um grande beijo e abraço a todos. Tchau, colegas. E a todos.